Eu decidi dar a esse podcast o título de O Escasso Tempo da Esperança. E partiremos da premissa de que tudo vai passar, pela mais simples das razões. Tudo sempre passa. E então se impõem duas perguntas. Quanto tempo isso demorará para passar? E como seremos depois que tudo terminar? Na falta de resposta à primeira pergunta, reside toda a nossa ansiedade. E por quê? Porque nós precisamos de alguma certeza, um mínimo de certeza, para o enfrentamento do sofrimento futuro. E porque a esperança se alimenta de prazos. Sem prazos definidos, nós trocamos a esperança por ansiedade. A segunda pergunta, como seremos depois disso? Eu tenho sido solicitado a opinar se acho que seremos pessoas melhores, e a minha resposta, sem muita convicção, é de que estímulos não faltarão, depois dessa angústia que a nossa geração não conhecia, a do sofrimento coletivo, em que ninguém se sente protegido, e que serviu para delatar o quanto somos pequenos e frágeis, e temos vergonha de admitir que éramos uns pretensiosos e que bastou um vírus invisível para expor todas as nossas fraquezas e espalhar o pânico que assusta a todos democraticamente. É quase impossível projetar como seremos sem estudar como estamos sendo. Em parte porque somos originalmente complicados, o confinamento tem mais criado tumultos familiares do que aparado arestas, como bem sabem os psicólogos e psiquiatras que têm trabalhado muito tentando domesticar esse selvagem metido a sapiens e que trocaria qualquer coisa pela liberdade. Essa quarentena impondo uma pausa compulsória revelou atitudes paradoxais, porque antes festejávamos a proximidade das férias porque estávamos cansados da rotina de trabalho. E para confirmar que ser feliz é muito difícil, porque sempre colocamos a felicidade onde ela nunca está, agora estamos morrendo de saudade da tal rotina que, além de nos tornar pessoas mais serenas e mais previsíveis, ainda nos dava acesso aos pacientes e a possibilidade de ajudá-los, o que nos permitia sermos abonados pela gratidão, esse maravilhoso sentimento que os médicos de verdade conhecem como ninguém. Mais 4 semanas sem dar a ninguém uma razão que seja para que eles me agradeçam me parece desesperador. Como sempre soubemos, a inatividade enlouquece, especialmente aos otimistas que nunca suportaram deixar que os outros façam. É da personalidade do otimista fazer parte do que esteja sendo feito, enquanto que o pessimista, invariavelmente um grande preguiçoso, só tem que esperar pachorrentamente que tudo dê errado, como ele sempre previu. Eu gosto muito da classificação proposta pelo nosso imortal Ariano Suassuna, que dizia que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato e que ele preferia ser um realista esperançoso. As pessoas com atividade intelectual certamente empregam melhor o tempo do ócio involuntário, porque podem se dedicar a tarefas proteladas, como escrever um livro, reler um clássico ou ouvir uma ópera sem interrupção, esses deleites da arte que o cotidiano turbulento atrapalhava. Durante muito tempo fiquei me prometendo reler Crime e Castigo, e foi a primeira coisa que fiz no início da quarentena, e isso me deu muito prazer, mas claro que eu não sabia que teria tempo para reler com calma todo o Dostoiévski. O problema é que a parte da população com reserva para sobreviver a essa parada sem estresse econômico é de apenas 10% dos brasileiros. Mas o que esperar dos trabalhadores braçais, que além de não terem onde descarregar a energia, ainda ficam matutando como fazer para pagar as contas acumuladas pela terrível falta de trabalho? Uma tendência lamentável nessa situação de sofrimento coletivo é despertar em muitas pessoas o sadismo que se expressa pelo catastrofismo, que é um produto obcecadamente comercializável pela mídia. Ainda bem que existem uns tipos criativos que têm produzido verdadeiras pérolas de bom humor, como, por exemplo, um malandro que confessou que já tinha feito muita coisa escondida na vida, mas que trabalhar era a primeira vez. Ou o revoltado que anunciou que não pretende incluir 2020 na sua idade, porque ele nem usou. Ou a do Serviço de Psiquiatria da Alemanha ou de Israel,
que recebe o telefonema de um tipo que pergunta ao médico: o senhor acha que a gente conversar com as plantas nessa época de quarentena pode ser prenúncio de alguma coisa grave? E o médico, absolutamente tranquilo, disse: meu filho, não se preocupe, isso é normal e até desejável. Eu só lhe pediria que você me retornasse a ligação se elas começarem a responder. Claro que sem humor seria muito mais difícil, mas o sofrimento não devia ser em vão, porque seria incompreensível como experiência emocional. Talvez o mais assustador seja o reencontro com o que sobrou depois de tantos hábitos se modificarem, de tantos empregos sumirem, de tantas atividades que provavelmente nunca mais se recuperarão. É possível que tenhamos que ser redescobertos e com muitos sustos no inventário de tantas perdas. Nenhuma dúvida que, como sociedade, sairemos dessa crise economicamente mais pobres, então só restará como consolo que tenhamos sobrevivido como parceiros mais solidários e mais generosos. Se nem isso conseguirmos, então todo esse sofrimento terá sido uma jornada desperdiçada nas tantas noites mal dormidas da incerteza. E em troca de nada, será uma lástima se sobrar apenas uma lembrança amarga e inútil.